Eu vou corrigir 30 questões, 99% semelhantíssimas às que caem nas provas oficiais dos Detrans Brasil afora. E vou logo lhe falar, esse vídeo vai ser demorado. Não porque eu vou te enrolar, mas porque eu vou explicar detalhadamente, minuciosamente, cada questão. Se você está com pressa, salve esse vídeo para você assisti-lo mais tarde. Mas se você está com tempo aí, fica comigo até o final desse vídeo, porque quando nós terminarmos essa correção, essas explicações, você vai sair pronto para gabaritar essa prova. Vamos nessa então? Mas antes de iniciar o nosso assunto, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aqui, é muito simples, ativar aqui no sininho em todas, clica mais uma vez, para que você receba notificação quando eu postar um outro vídeo. Conheça o nosso curso provadodetran.com, tudo o que você precisa para passar na prova do Detran. Ao fazer esse curso, você vai aprender sobre legislação de trânsito, sinalização, como dirigir corretamente. Você vai aprender também como evitar multas e pontos na habilitação e, acima de tudo, evitar acidentes de trânsito. O link eu vou deixar aqui na descrição. Beleza, então vamos para a nossa primeira questão. O nosso tema hoje vai ser o Sistema Nacional de Trânsito e o processo de habilitação, tá bom? Então a gente vai resolver aqui 30 questões. Vamos dividir esse vídeo em duas partes, tá? Vamos fazer um bloco de 15 e depois um bloco com mais 15 em um segundo vídeo. Primeira questão, o Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é o aglomerado de vários órgãos, tá bom? Então vamos lá. O Sistema Nacional de Trânsito é composto de órgãos normativos, executivos, fiscalizadores ou todas as alternativas estão corretas? Então, alternativa D. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui. Pronto, alternativa D vai ser essa aqui, a resposta, tá bom? Então, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos de trânsito, sejam eles da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se possível, você vai pausando aqui o vídeo e tomando nota disso aí. Segunda questão. Assinale qual alternativa abaixo, assinale qual dos órgãos abaixo relacionados é um órgão recursal. O que é um órgão recursal? É um órgão onde você apresenta os recursos de defesa contra alguma penalidade imposta por você. Se você tem um entendimento do que é o PROCON no comércio, né, que é aquele órgão onde o consumidor vai lá se queixar, se você tem essa noção do que é o PROCON, você não vai ter muita dificuldade de entender o que é um órgão recursal. Muito bem. Então, o órgão recursal, ele é a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tá? Como a JARI não aparece aqui nas alternativas, então a gente vai ter aqui o CETRAN como órgão recursal. Vou já lhe explicar, vamos lá. Como órgão recursal. Alternativa C. O primeiro recurso de defesa você apresenta na JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A questão é que se você perder a causa na JARI, você pode abrir uma espécie de denúncia contra as ações da JARIs no Conselho Estadual de Trânsito. Então a gente vai dizer que o órgão recursal é a JARI, mas é também o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Isso para quem mora nos estados. Para quem mora no Distrito Federal, aí nós vamos ter o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, primeiro recurso, JARI. Segundo recurso, CETRAN. Anota no seu caderno. Primeiro recurso de defesa você apresenta na JARI. O segundo recurso de defesa você apresenta no CETRAN, aqui está a resposta, ou ainda no CONTRANDIF. Terceira questão. A qual órgão compete registrar, palavra-chave, compete registrar as carteiras de habilitação e de veículos automotores? Então vamos logo responder aqui para a gente ganhar tempo. Compete ao DENATRAN, ao Departamento Nacional de Trânsito. César, não é o DETRAN? Não. A palavra-chave aqui é a palavra compete, tá bom? Então ao DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, compete a ele, mediante delegação, ele delega, ele atribui aos DETRANs dos estados essa tarefa. Então, a dica é essa aqui. Se na sua prova vier a palavra compete, qual órgão tem a competência ou compete,
aí você vai ligar com DENATRAN. Se na sua prova vier a palavra qual órgão tem a atribuição de fazer essa mesma ação aqui, aí se vier a atribuição, aí você manda a resposta no DETRAN. Mas se for a palavra competência, a ele compete, né? A mim compete te dar essa aula, mas eu atribuo a você revisar esse assunto para que você passe na prova do DETRAN, tá bom? Então, a palavra mágica seria competência e DENATRAN. A qual órgão compete expedir e cassar a habilitação do condutor, né? A sua habilitação. Então, mais uma vez a palavrinha, competência. Compete, aqui, compete. Aí vem aqui o DENATRAN. CONAMA não tem nada a ver, que o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Estamos falando aqui de carteira de habilitação e não de meio ambiente. Ao IBAMA também não. Ao DETRAN também não, porque não é a palavra atribuição. Atribuição, DETRAN. Competência, DENATRAN. Atribuição do DETRAN, porém a competência é do DENATRAN, tá bom? Então você vai anotando as palavras-chave. É competência de qual órgão criar as câmaras temáticas. Primeira coisa, câmaras temáticas. E o que são câmaras temáticas? O artigo 13, anota aí, artigo 13 do Código de Trânsito, fala que as câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao próprio CONTRAN e a câmara temática, as câmaras temáticas são integradas por especialistas em vários assuntos e eles têm por objetivo estudar e oferecer sugestões técnicas e embasamentos, né, para as decisões daquele colegiado, no caso lá do CONTRAN. Então está aqui a resposta, é competência do CONTRAN criar as câmaras temáticas e vou lhe explicar mais ainda. Câmara significa grupo de pessoas reunidos para discutir um determinado assunto. Câmara é um grupo de pessoas. Temáticas de temas. Temas diversos serão debatidos a respeito do trânsito. Então veja, a Câmara Temática é uma espécie de conselho do conselho, uma espécie de conselho do CONTRAN, que por sua vez já é o Conselho de Trânsito. E nessa Câmara Temática tem especialistas em vários segmentos, para que esses especialistas, ao serem consultados, possam dar o parecer técnico para então o CONTRAN acatar isso aqui e transformar isso ou não em uma regra de trânsito, tá bom? Você pode conferir essa explicação com mais detalhe no artigo 13 do Código de Trânsito. Maravilha? E eu posso até te dar uma dica aqui depois. Você pode pegar esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo, e transformar ele em um MP3 e ficar ouvindo novamente onde você estiver, para você aproveitar o tempo que você não tem para estudar. Questão de número 6. Para onde devemos remeter os recursos de multa de trânsito? Acabei de falar na questão anterior. Devemos remeter os recursos de multa de trânsito à Jari, que a Jari é uma espécie de PROCON do trânsito. Lembrando, hein? Primeira vez que você for reclamar, você reclama a Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Perdeu a causa, quer recorrer novamente, você não vai recorrer onde já perdeu. Você vai recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito ou ao CONTRANDIF, caso você more no Distrito Federal. Qual das alternativas abaixo refere-se à pessoa incapacitada de habilitar-se? Então, quem é que não tem capacidade de tirar uma habilitação? Aí tá. Fumante, né? Gente, fumante pode tirar habilitação, com certeza. Deficiente físico? Bom, essa questão aqui está incompleta. Para que eu pudesse responder essa alternativa B aqui, essa questão ela teria que especificar o limite, né? O nível, o grau dessa deficiência física, para nós podermos responder se ela poderia sim ou não tirar a sua habilitação. Portanto, como ela não vem específica, ficou muito em aberta a questão, eu não posso dizer que o deficiente físico, mas deficiente físico em qual grau, em qual nível? Então, com certeza, ela é uma questão que ficou muito em aberto, então eu posso afirmar assim que o deficiente físico, uma pessoa com deficiência, que essa é a nomenclatura correta, a pessoa com deficiência, ela pode tirar assim a habilitação. A depender da sua limitação física, esse veículo vai ser adaptado para aquela pessoa ali.
Doente cardíaco. Gente, quantas pessoas no Brasil não têm doença cardíaca? Algum nível de doença cardíaca, né? Então ficou muito em aberto, assim, não especificou qual é a doença de fato. Então, como ficou muito em aberto, a gente vai responder sim que nenhuma das alternativas acima, nenhuma delas. Então, essas pessoas podem tirar a habilitação sim. O fumante, o deficiente físico e o doente cardíaco, a depender do grau dessa limitação física, desse corpo, tá? O que não é requisito para habilitar? Você veja, o que não, olha a palavra-chave, não. O que não é necessário, né? O que não é importante para que se tire uma carteira de habilitação. Então vamos lá. Ser alfabetizado? Sim, é importante ser alfabetizado. E a questão está pedindo o que não é importante, o que não é requisito. Ser alfabetizado é importante, sim. Ser maior de 18 anos é importante, sim, né? Penalmente imputável, a imputabilidade será aplicada a esse condutor para que ele possa ser maior de idade e responder já dentro dentro da lei, tá? Possuir o ensino fundamental. Opa, parece que deu sinal que é essa, mas vamos deixar ela quietinha aqui. O que não é requisito para habilitar-se? Possuir documento de identidade? Sim, tem que ter identidade e CPF. Então a alternativa que a gente vai escolher como resposta é essa aqui, tá? Não é requisito possuir ensino fundamental, porque a própria legislação de trânsito estabelece que para tirar habilitação basta saber ler e escrever. Não é mencionado o nível da escolaridade, fundamental, médio, superior, pós, mestrado, não interessa. Basta que seja alfabetizado. Portanto, não é necessário possuir ensino fundamental. Sabe ler e escrever? Pronto, não importa se a pessoa nem concluiu os estudos do nível fundamental. Sabe ler e escrever, ela pode tirar habilitação com certeza, tá? Então, o requisito que não é exigido é possuir ensino fundamental. Nona questão. Marque a alternativa falsa. Então, veja que ele quer a falsa. Alternativa falsa. Então, vamos lá. Pessoa daltônica não pode habilitar-se. Gente, pessoa daltônica pode habilitar-se sim, tá? Eu já recebi alunos em sala de aula, ele revelou para mim, César, o que você fala de verde, placa de regulamentação com a borda vermelha, daqui da minha cadeira eu vejo tudo azul. Então, pessoa com daltonismo pode sim tirar a habilitação, tá? Então, a questão está querendo a falsa e a alternativa A, ela é verdadeira, tá? Letra B, pessoa com deficiência auditiva não pode habilitar-se. Claro que pode. Já recebi também alunos com deficiência auditiva na nossa sala de aula. Então, quem tem limitação auditiva pode sim tirar a sua habilitação, tá? Pessoa não alfabetizada pode habilitar-se? Opa, deu sinal de que essa aqui é verdade. Então, a falsa é essa mesma aqui. Então ele está pedindo, marque a alternativa falsa. Aí ele fala que pessoa não alfabetizada pode tirar a habilitação. Isso não é verdade. A pessoa tem que ser alfabetizada, tá? Pessoas que não sabem ler e escrever não poderão tirar a sua habilitação. Mas a gente vai ler a última assim mesmo, só para a gente tirar aqui o peso da consciência. Vamos lá. Pessoas acima de 70 anos não poderão habilitar-se. Claro que pode. Eu já tive também alunos com mais de 80 anos na minha sala de aula. Isso não me contaram, eu já vivenciei isso aí, tá? Foi um só também, né? Em 15 anos que eu tenho como professor de sala de aula, eu recebi um só em toda a vida. Mas recebi um aluno com 83 anos de idade e concluiu o processo e tirou a sua habilitação. Vamos para a alternativa, aqui em cima, alternativa 10, tá? Assinale a alternativa verdadeira, ele quer a verdadeira. Então vamos lá, verdadeira. Não será exigido curso prático de direção veicular, né, de direção 20 horas, 20 aulas, ao candidato que já saiba dirigir. É claro que vai ser exigido. Tanto faz a pessoa já saber dirigir ou não, vai ser exigido sim. Então essa questão aqui, ela é falsa e ela está pedindo a alternativa, né? A questão pede, o enunciado pede a verdadeira. E essa aqui, ela é falsa porque vai ser exigido sim ao candidato que já sabe dirigir com que ele faça obrigatoriamente as 20 aulas.
Estrangeiros não podem habilitar-se no Brasil. É claro que pode, se houver uma reciprocidade entre o Brasil e o país de onde ele veio, tá? A questão da reciprocidade, o acordo viário, ele pode habilitar-se sim aqui no nosso país, sem problema algum. Tá? Claro que ele vai ser submetido ao processo brasileiro de habilitação. Com uma carteira da categoria E, não se pode dirigir moto. É verdade, o cara para dirigir uma carreta e uma moto, a habilitação tem que ser habilitação AE, tá? AE. Habilitado apenas em E, ele não pode conduzir a motocicleta. Tá? Embora toda habilidade que ele tenha para carreta, mas é para a carreta. Se colocar esse rapaz numa moto, possivelmente, sem habilidade, ele vai cair. Então, para pilotar qualquer veículo e dirigir, pilotar e dirigir, ele tem que ser carteira AE, tá? Carteiras e motos AE, carteira AE. Então, qual será a alternativa verdadeira? Então, tudo aqui vamos lá, então. Renova-se de 5 em 5 anos condutores com até 75 anos de idade, tá? Bom, então o correto é 65 e não 75. Então o erro está aqui. Então a alternativa correta vai ser aqui a alternativa C, beleza? Com uma carteira da categoria E, não se pode dirigir uma moto. Com uma carteira da categoria E, não se pode dirigir uma moto. Tá? Somente isso mesmo. Renova-se a CNH de 5 em 5 anos até 75. Não, aqui o correto é 65 e não 75. Esse seria o correto. Bom, o erro vai estar bem aqui no 75, porque a expressão correta seria 65 e não 75. Resposta correta, verdadeira, com uma carteira E, não se pode dirigir uma moto. O restante é tudo falso. Agora, ele quer a falsa. Tá aí, marque a alternativa falsa. Marque a alternativa falsa. Documento de habilitação só será aceito quando apresentado no original. Isso aqui é verdade, é verdadeiro. E a questão está pedindo a falsa, tá certo? Só será aceito quando apresentado no original. Não só o documento de habilitação, mas também o documento do veículo, somente no original. Mesmo que seja autenticado em cartório, esse veículo vai ser só será aceito em uma blitz no original. B. O licenciamento anual do veículo poderá ser apresentado cópia. Opa, cópia. Está aqui um erro. A gente vai destacando as palavras que te fazem errar na prova. Então, cópia não pode ser. Cópia não. Ao transferir a propriedade de um veículo, o comprador tem um prazo de 30 dias, tá? 30 dias. Isso aqui é verdade, tá certo? Isso aqui é verdade. Será necessário pagar o seguro DPVAT do veículo para que seja considerado licenciado. Super verdade também, tá bom? Então aqui vai ser uma verdade, aqui vai ser uma verdade. Então o licenciamento anual do veículo poderá ser apresentado cópia autenticada. Então a falsa, a mentira é exatamente essa questão B, tá bom? O licenciamento anual poderá ser apresentado cópia, não pode. Só pode no original, tá? Vamos lá. Mais uma. 12. Qual documento não, olha aqui, ó, palavra-chave, não será exigido pelo agente de trânsito na abordagem para a fiscalização? Documento de habilitação? Sim, vai ser exigido. E a questão está falando aqui do não vai ser. A habilitação vai ser. Então já não é resposta A. Certificado de registro, aliás, certificado de licenciamento anual do veículo. Isso aqui vai ser também exigido. E a pergunta está falando do não exigido. Tá? Do não exigido. Certificado de registro do veículo, o CRV, que é o documento de transferência de propriedade, que é o documento de compra e venda. Então esse aí de fato não vai ser exigido em uma abordagem, tá? Alternativa C vai ser aqui a questão. Maravilha? Aí só para a gente deixar a mente livre, as alternativas A e B estão corretas, tá? Não estão corretas. Ok? Vamos lá então. Ficou aqui
ficou aqui a questão C, de fato, como resposta. Certo? Vamos lá então. A LADV, o que é a LADV? É a licença de aprendizagem de direção veicular. É uma espécie de habilitação para alunos. Esse documento vai ser exigido quando você passar na legislação de trânsito. A LADV, ou LADV, como outros preferem chamar, é um documento expedido assim que você passa, tá? Ele te dá direito somente a fazer aulas no carro da autoescola com instrutor credenciado e não vale para você fazer circulação a não ser fazendo aulas. Caso contrário, esse documento vai ser suspenso por 6 meses. Mas vamos ver o que a alternativa fala aqui. A LADV será válida em todo o território nacional? Não, não vai ser não. Em todo o território não. Em qualquer estado da federação, em qualquer estado é a mesma coisa que esse outro aqui, né, gente? Só fez aqui colocar em palavras diferentes. Não vai ser, tá? Ela vai ser válida só ali naquele município. No município e no estado que ela for expedida. Sendo que quando mudar de município, de domicílio, aliás, você vai ter que expedir, né, pedir para que o Detran faça a expedição de uma nova LADV. Para dirigir normalmente qualquer veículo, não. Só para dirigir. Quando ele fala dirigir normalmente, seria o quê? Dirigir como se ela fosse um documento de habilitação. Não é, ela só serve para fazer aulas no carro da autoescola com seu instrutor credenciado. Então, bora aqui a alternativa B. Alternativa apenas para fazer aulas com o instrutor credenciado lá da sua autoescola. Certinho aí? Então, a LADV é uma espécie de passaporte para as aulas práticas, para que você possa realizar as suas aulas. Qual a punição será aplicada ao condutor que for encontrado dirigindo sem a companhia do seu instrutor, tá? Aquele aluno de autoescola? A LADV será recolhida sendo devolvida após o pagamento da multa? Não, gente, nesse caso aqui não foi uma infração de trânsito. Nesse caso aqui, tá? Se referindo à LADV. Não é isso não. A LADV será recolhida sendo devolvida somente ao instrutor responsável? Negativo. A licença será suspensa por um período de 6 meses? Está aqui a resposta. Então, quem estiver fazendo aulas práticas no período de autoescola, que for flagrado em via pública, dirigindo o seu próprio carro, tá? Ou o carro da autoescola ali, sem a presença do instrutor, vamos supor que o aluno fugiu com o carro ali, né? Deu uma desviada ali na atenção do instrutor e sumiu. Então, esse documento vai ser suspenso por 6 meses e em nenhuma autoescola no país, tá, você poderá dar andamento no seu processo de habilitação. Se você estiver dirigindo o próprio carro também, como se fosse um documento de habilitação, seu documento vai ser suspenso por 6 meses. E como o prazo para habilitar-se é de 1 ano somente, tá? Somente 1 ano, então meio tempo do seu tempo já vai ser perdido, já vai ser consumido. Então aulas somente com o instrutor da autoescola. Vamos para a 15ª. Marque a alternativa falsa, tá? A falsa. O candidato, ele quer a falsa. O candidato só poderá prestar exame teórico após cumprir o curso de 45 horas. Isso aqui é verdadeiro. Ele quer a falsa. O Detran está querendo a falsa. O candidato só pode prestar exame prático após cumprir as 20 horas, 20 aulas. Isso aqui é verdadeiro também. Só pode prestar prova depois de 20 horas, das 20 aulas. A licença de aprendizagem só será conferida ao candidato aprovado em direção. Isso aqui está errado. A licença vai ser expedida ao candidato aprovado em legislação, para que você possa fazer as aulas de direção. Então, vamos lá. O candidato reprovado em direção só pode fazer, né, prestar novo exame após 15 dias. Isso aqui é super verdade. Então, a questão errada vai dar aqui, certo? Vai dar errado aqui, porque a licença de aprendizagem será conferida ao candidato que for aprovado no curso de legislação e não de direção, aqui. Ao curso de legislação, para então ele poder fazer a parte prática. Tudo bem? A gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de 15, mas
toca aqui já na próxima aula para a gente ir para o segundo bloco. Vamos lá? Vamos nessa então.